Então, para começar, Renan, explica para a gente o que é o E do ESG. Perfeito. Environment vem em inglês, mas o nosso idioma local seria ambiente, né? Então, aí comentou o A, né? Cada vez mais tem sido usado o ASG. Faz sentido, né? Vamos falar ESG. A gente pode falar ASG. A gente tem quase que a mania, né, de falando tudo em inglês, falando siglas e tal, mas é basicamente meio ambiente. Quando a gente pensa em meio ambiente, as preocupações gerais, a gente pensa, obviamente, no planeta, mas no programa, gente, tem muita coisa aí. O que a gente normalmente tenta atuar de maneira mais direta, quando a gente fala de meio ambiente, são 4 aspectos. O primeiro, que acho que é uma coisa que é muito viva e é muito parte do nosso core business, acho que isso que é legal também, é o tema de mudanças climáticas e energia. Então, esse é um ponto que a gente precisa muito focar, no sentido da gente conseguir ter uma atmosfera que seja uma atmosfera respirável, que nos ajude a ter um clima que a gente não vá ter muitas surpresas. E aí, muito do que as pessoas falam, mas é tão importante assim o tema de mudanças climáticas, qual que é a preocupação? A preocupação principal aí está exatamente no tempo que a gente teria para conseguir se adaptar a essas diferenças. Então, da forma como tudo está, se a gente tem uma mudança importante de chuva, a gente vai começar a ter tempestade onde não tinha, a gente vai ter água onde não deveria ter e vice-versa, a gente vai ter muita dificuldade em relação ao plantio, então, temas de alimento para a gente vai ser super complexo, então esse é um primeiro contexto. O segundo que é super relevante é o tema de água, né, que na nossa indústria mais diretamente, às vezes não parece tão próximo da gente, mas a gente fala de água em 2 aspectos, né? Tanto na extração de água, porque a gente precisa capturar de água, e aí a gente precisa também pensar na cadeia de valor, desde a mineração para conseguir extrair lá, por exemplo, cobre que a gente vai ter nas nossas plantas e tal, e também toda a água que a gente vai ter, vamos chamar de descarte, porque no final não existe perda de água, você vai mudar de um lugar para o outro, mas ela está ali. Então a gente precisa pensar na água no contexto de resíduo sanitário mesmo, efluentes, esse tipo de coisa. Então, esse é o segundo contexto. O terceiro é a parte de recursos naturais. E aí, de novo, na parte de recursos naturais, a gente tem 2 atmosferas. Primeiro é o quanto que eu vou extrair de recurso. A gente precisa pensar um pouco. Vai chegar um momento quando não vai ter mineral para extrair. Então, como é que eu vou fazer com esse recurso que é tão importante? Eu vou precisar reciclar um pouco mais. E aí, quando eu começo a fazer isso, obviamente, eu vou precisar trabalhar a parte dos resíduos, de todos os, vamos dizer, os processos que eu fui tendo, gerou alguma coisa que eu vou fazer com aquele material. Então, os impactos que você... Exatamente. Então, essa gestão de resíduos é muito importante, até para não atrapalhar nas outras coisas. Então, por exemplo, se eu pegar meu resíduo e colocar um aterro sanitário, ele pode atrapalhar o meu lençol freático, que vai me prejudicar no tema da água. E aí começa... É muito amplo. É muito amplo. E o último, que também é bem relevante, cada vez está mais forte na agenda ESG, é a parte de biodiversidade. Principalmente para a nossa existência humana e de vida em geral, a gente depende muitíssimo da biodiversidade. E aí, sim, a gente está falando das pequenas abelhas até qualquer tipo de espécie, desde um mamífero, um réptil, o que quer que seja. Não só pelo caráter, né, que às vezes as pessoas brincam, os ambientalistas querem aí cuidar das araras, né, porque elas são bonitas e tal, mas é que tudo é uma rede muito... perfeita e fechada. Quando a gente tira ela, a gente tem um impacto super significativo. Então, esses são os 4 pilares principais. Bem legal para a parte do E, que estava comentando, o nosso core business, a coisa do linking a Sustainable Future, né, a gente conseguir conectar um futuro sustentável, faz parte da nossa empresa, faz parte do nosso core, a gente ter produtos mais sustentáveis, ajudar na coisa da mudança das bases energéticas. Então, ajuda muito. É um conceito romântico, né? O quanto a empresa está inserida aí, a gente fala, poxa, quantas empresas podem dizer o quanto são essenciais nesse processo de transformação energética, transformação digital. Muito bacana. Acho que é isso. É isso, quando a gente fala de de ambiente é só tudo isso. É só tudo isso. Ah, tá bom.